O livro do profeta Ezequiel começa dizendo que o profeta Ezequiel está no cativeiro, junto com o povo de Israel, na Babilônia. E ele ali junto ao rio Quebar, o Senhor aparece para ele em visões. E o Senhor começa a ter um particular com o profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel vai dizer que Ezequiel ele era filho de sacerdote, um sacerdote chamado Uzi. Ele não era, ele seria para ser profeta, mas ele, para ser sacerdote, mas o Senhor levanta ele como profeta. E o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. E ele vai dizer que eu estou te levantando como uma atalaia, estou te ordenando para falar ao povo de Israel, um povo rebelde, de dura servir, de coração obstinado, teimoso. E você, Ezequiel, não seja rebelde, mas o que eu te mandar falar, você fala, quer eles queiram ouvir, quer não queiram ouvir. E eu fico observando o livro do profeta Ezequiel, eu acredito que já li 2 vezes o livro do profeta Ezequiel, e às vezes vem algumas dúvidas, às vezes a gente nem sempre consegue narrar exatamente como é o livro, porque é um livro de visões, de revelações. Mas o que eu consigo entender é que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia por causa da desobediência. Tudo que Deus queria era que o povo simplesmente depositasse a sua fé em Deus, que acreditasse no Senhor. Se a gente for ver a história do povo de Israel, o povo de Israel ele sai do Egito, da escravidão, passa 40 anos peregrinando no deserto. Muitos morreram por causa da murmuração. Quando eles entraram na terra prometida, a ordem era que eles destruíssem todos os inimigos, mas nem todos os inimigos foram destruídos. E aí o povo começa a crescer, e aí o povo de Israel, em vez de confiar em Deus, de acreditar em Deus, passaram a adorar imagem de escultura, passaram a se prostituir, e adorando a deuses. E a Bíblia vai relatar que essas pessoas perderam o temor do Senhor, que até mesmo crianças eram sacrificadas para a adoração de outros deuses. E isso entristeceu o coração de Deus. Trazendo para o dia de hoje não é diferente. Tudo que Deus requer de mim e de você é que você deposite a sua fé, a sua confiança em Deus. Ele pode tudo. O resto é feito por humanos. E aí assim acontece com o povo de Israel. Na época dos juízes, quando o povo obedecia, o povo era abençoado. Quando o povo desobedecia, vinha morte, vinha destruição. O povo clamava e Deus sempre levantava um libertador. Quando o povo clamava, Deus usava um libertador. O último profeta, o último juiz de Israel foi o juiz e profeta e sacerdote Samuel. Quando ele começa a reinar em Israel, o povo queria um rei. Ele era juiz, sacerdote, mas o povo queria imitar os países vizinhos e também queria um rei. E Deus falou o seguinte para Samuel: Samuel, este povo não tem rejeitado a você como sacerdote, como juiz, mas eles têm rejeitado a mim. Se eles querem um juiz, um rei, porém, pois bem, vou dar para eles um rei. Porém, eles serão escravos desse rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Os irmãos sabem a história. Foi Saul. Saul poderia muito bem obedecer a Deus, mas ele foi rebelde. Ele vai lutar contra os amalequitas e a ordem era: você vai acabar com todos os inimigos. Não quero que você traga nada de lá, nada de despojos. O que Saul faz? Ele pega animais e ele poupa a vida do rei dos amalequitas. Isso entristeceu o coração de Deus. Para piorar a situação, Saul não era sacerdote. Certa vez era tempo de oferecer sacrifícios, e Saul toma a frente do sacerdote Samuel e faz o que não era para ele fazer. E Deus então fala para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei como rei de Israel? Eis que eu já tenho um rei que é segundo o meu coração. Ele vai reinar no lugar de Saul. Mas a história os irmãos conhecem. Vai nos narrar que o homem foi ungido, ainda criança, o rei Davi. Ele é escolhido para ser rei de Israel. Mas o tempo passa.
Davi só vai reinar depois que Saul morre. E Davi foi aclamado, escolhido primeiro por Deus, e aclamado pelo povo para reinar em Israel. Só que eu paro, lendo a Bíblia, eu percebo que até mesmo o homem segundo o coração de Deus, ele peca. Ele erra. Depois que ele estava no Leilão, já tinha vencido os filisteus, já tinha vencido o gigante Golias, ele deveria estar na guerra junto com os seus soldados. O que é que ele faz? Ele está à toa no palácio. E ele estando ali à toa no palácio, ele vê uma mulher, que a mulher o atrai. E ele então maquina e comete adultério com essa mulher está grávida, enquanto o seu marido estava trabalhando para Davi, que era soldado de Davi. Davi não tinha o que fazer, então, para resumir a história, ele maquina a morte do seu soldado. Ele comete adultério, ele maquina a morte do seu soldado. O homem que era segundo o coração de Deus também pecou. E quando ele peca, qual foi a sentença para ele? Quando ele se arrepende, Salmo 51, ele até se arrepende. E Deus fala para Davi: Davi, eu até te perdoo, mas a minha espada não vai sair da sua casa. E assim Davi sofreu por causa do seu pecado. Depois de Davi começa a reinar Salomão. Salomão pede a Deus sabedoria, ele era um homem sábio, inteligente, mas o homem mais sábio da terra também pecou. Este homem teve 700 mulheres e 300 concubinas, e a Bíblia vai dizer que essas mulheres lhe perverteram o coração, e ele passa então a fazer imagem para adorar outros deuses. Esta é a indignação de Deus, meus irmãos, para mim, para você. Tudo que Deus requer de mim é que meu filho, por mais que você sofra, por mais que você lute, por mais que você esteja doendo a sua luta, a sua dor, mas confie em mim. Não adore outros deuses. Siga somente a mim, porque eu posso dar o que você precisa. Depois de Salomão começa a reinar o seu filho Roboão. Roboão começa a cobrar impostos pesados e o povo se rebela. A Bíblia diz que por causa da idolatria de Salomão, ele recebe uma profecia dizendo: olha, Salomão, por que você deixou de acreditar em mim? O seu reino foi partido ao meio e entregue ao seu amigo. O povo se rebela porque o filho de Salomão, Roboão, começa a cobrar impostos pesados. E aí o povo deixa de seguir Roboão, o povo se divide. Era uma nação só. Passou a existir reino do sul com 2 cidades. E o povo, 10 cidades, passou a seguir o amigo de Salomão chamado Jeroboão. E Deus queria que Jeroboão obedecesse ao Senhor, somente ao Senhor confiasse. Mas Jeroboão também pecou. Ele levanta altares em Dan, altares em outra cidade, para adorar outros deuses. Isso causou tristeza no coração do Senhor. Passando-se a época dos reis, a Bíblia vai nos dizer, no livro dos profetas, Deus levanta o profeta Jeremias para dizer que haveria um cativeiro de 70 anos. Por causa de quê? Por causa da desobediência do povo. Deus permitiria que o povo iria ser levado cativo para a Babilônia. E o que a Bíblia vai dizer para nós é que os que fossem levados cativos para a Babilônia até que estariam bem, porque estariam guardados. E quem ficou em Jerusalém? 4 juízos de Deus, está no livro do profeta Ezequiel. Ou ele deveria ser devorado pela peste, ou pela fome, ou pelas bestas feras, ou era devorado pela espada. O livro do profeta Ezequiel vai dizer que Ezequiel já está vivendo o cativeiro babilônico. E Deus começa a revelar para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te mostrar, vou te levar até Jerusalém, eu vou te mostrar o que o povo, as abominações, as detestações que está acontecendo. Por que, Ezequiel, que eu permiti esse cativeiro? Levando Deus, Ezequiel em visão, ele entra no templo, lá ele vê imagens. Logo na entrada, chamada imagem de ciúme. Isso causou ira a Deus. O povo estava adorando outros deuses. Quando ele entra em visão dentro do templo, várias imagens de animais e imagem de Deus
Ezequiel alguns homens que estão virados para o templo e olhando para o sol e adorando ao sol. E Deus fala para Ezequiel: está vendo aí, Ezequiel, por que eu permiti a destruição? Por causa disso, Ezequiel, porque o povo se esqueceu de mim, viraram as costas para mim, estão adorando a criatura, esquecendo de adorar o Criador. Aleluia. Depois do texto que nós lemos aqui, capítulo 22, vai dizer que quem pecou? Os príncipes pecaram, os sacerdotes pecaram, os profetas profetizavam mentira, todo o povo pecou, não escapou ninguém. Verso 30 que nós lemos: e olhei para ver se eu encontrasse um que levantasse os muros, que se colocasse na brecha, mas eu ninguém. Foi por isso, Ezequiel, que eu permiti a destruição sobre o povo de Israel. Deus colocou uma mensagem no meu coração, meus irmãos. O tema da mensagem é: passe por lutas, sofrimentos e aflições, mas não saia da brecha. Estar na brecha significa estar sempre vigilante ou pronto a defender uma causa. Nós defendemos a causa do Evangelho. Eu defendo o Evangelho, você defende o Evangelho. Se eu defendo o Evangelho, uma coisa eu tenho que ter, é conhecer aquilo que eu defendo. A primeira coisa que eu preciso fazer é ler a palavra. Vou ler a Bíblia uma vez, não vou entender muita coisa, mas alguma coisa eu vou entender. Vou ler 2 vezes, a minha mente vai ser ampliada. E como caminhar, o Senhor vai trabalhando na minha vida, o Senhor vai criar situações em que Ele vai me usar na direção do Teu Espírito. Aleluia, Jesus. É assim que a gente precisa fazer. Como é que eu defendo o Evangelho, mas eu nunca li um livro da Bíblia? Como é que eu defendo o Evangelho, mas se alguém me perguntar, cita para mim 3 versículos da Bíblia, eu não sei. Mas se alguém quiser para mim, conta para mim o capítulo da novela de ontem, eu vou saber. Meu Deus. Se eu defendo a causa do Evangelho, eu preciso saber o que eu defendo. Aleluia. A Bíblia vai dizer para nós, então, que Deus não encontrou ninguém. Para nós defendermos o Evangelho, estarmos na brecha, nós precisamos de uma palavra chamada Jó. Eu acrescento uma letra V, Jó. Que tinha um pastor que ele falava muito: irmãos, nós que somos crentes precisamos ter o Jó. Alguém veio falar sobre Jó? Não é o nome? Jó. Jejum, oração, Bíblia. Todo cristão tem que ter jejum, oração e Bíblia, certo ou errado? Certo. Eu acrescento a letra V. Todo cristão precisa ter vigília. Não adianta jejuar, orar, ter Bíblia e não vigiar. É forte, Jesus. Uma palavra maldita pode estragar tudo. Então eu preciso vigiar. Uma ação mal executada pode estragar tudo. A Bíblia fala, foi até citado aqui na escola dominical pelo nosso professor: mostre a sua sabedoria através de suas ações, através de suas obras. Então, se eu preciso estar na brecha, eu preciso ter um jovem: jejum, oração, Bíblia e vigilância. Certa vez perguntaram para Jesus: Jesus, os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: por que eles vão jejuar, sendo que o mestre está com eles? Haverá um tempo em que o mestre sairá do meio deles, então eles terão que jejuar. Jejum significa sacrificar a carne. A minha carne quer errar, a minha carne quer desobedecer a Deus, a minha carne quer fazer a minha vontade, mas o Espírito vai dizer: filho, confia em mim, acredita em mim, como diz Salmo 17, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer com você. Se é libertação, Ele te liberta; se é cura, Ele te cura; se é restauração, Ele restaura; se é perdão, Ele te perdoa. Lucas capítulo 1: para o homem parece ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Consequência de quem sai da brecha. Você já deve ter ouvido essa mensagem: o copeiro e o padeiro
José está no calabouço. O copeiro tem um sonho. O padeiro também tem um sonho. O copeiro conta o sonho para José. José conta a interpretação. O padeiro fica todo empolgado, contando o sonho também. Só que a revelação do sonho do copeiro é: dentro de 3 dias você vai voltar a trabalhar com o faraó. Mas você, padeiro, dentro de 3 dias, a sua cabeça será entregue e você vai morrer. A Bíblia não conta, meus irmãos, qual foi o pecado que o padeiro cometeu. Mas alguma coisa ele fez de errado. A Bíblia diz para nós o seguinte: Deus ele não tem por inocente um culpado. Alguma coisa o padeiro fez para ele ser morto. Daí a mensagem do Senhor nessa noite para mim e para você: passa por luta, meus irmãos, passe por dor, aflições, sofrimentos, mas não saia da brecha. O padeiro morreu porque alguma coisa de errado ele fez. O Satanás tenta colocar na mente do ser humano, me desculpa a expressão, até adolescente usa muito isso: dá nada não, dá sim. Tudo que você fala, o que sai da sua boca, você há de prestar conta. Tudo que você faz, você há de prestar conta. O que você fez não é seu irmão que vai pagar, é você que vai pagar. O padeiro e o copeiro foi salvo no padeiro. O padeiro morreu. Alguma coisa ele fez. Posso não ter nenhum dinheiro no bolso, podem falar o que quiser de mim, mas a minha mente tem que estar tranquila. A minha consciência tem que estar limpa. Por quê? Se eu fizer alguma coisa errada, independente de quem eu seja, o livro que nós lemos, todo mundo morreu. Foi príncipe, foi rei, foi sacerdote, foi profeta. A Bíblia vai dizer que profeta de reis que perderam a cabeça, que morreram. Meus irmãos, e a gente vê o profeta Jeremias: ó, vocês vão entrar em Babilônia, vocês vão entrar em Jerusalém, vai matar um monte de gente lá. Vai nada com Jeremias não, cara. Não toca no Jeremias, protege ele. Por quê? Ele estava na brecha. Já falei sobre os reis, já falei sobre o povo de Israel. Benefícios de quem vive na brecha. Aí tem algumas histórias, livro de Jó, os irmãos conhecem. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os seus bens. A mulher dele falou: amaldiçoa o seu Deus o pobre. Ele passou por dor, sim ou não? Passou por aflições, sim ou não? Sim. Mas me ajuda aí. Ele saiu da brecha? Não, na brecha. Estava na obediência. Seus amigos falaram: rapaz, confessa o seu pecado, tem alguma coisa errada, Jó. Não tem nada de errado. O que está acontecendo comigo é bênção de Deus. A Bíblia fala para nós que o Senhor muda o cativeiro de Jó quando ele descendia pelos seus amigos. Micaías era um profeta, os irmãos conhecem a história. Cerca de vários profetas, eu não vou falar a quantidade para não cometer isso, mas vários profetas disseram para cá: pode ir para a guerra, você vai alcançar a vitória. E aí o outro rei, Josafá, chega para cá, não tem mais ninguém para a gente consultar. Olha, tem um profeta aí, o nome dele é Micaías, mas eu acho que ele não gosta de mim não. Ele nunca é favor da minha pessoa, sempre profetiza contra. Vamos chamar Micaías, vamos ver o que Micaías vai falar. Chamaram Micaías. Micaías chega e fala, para resumir: um espírito de engano passou na boca desses profetas para te iludir. Se você for para a guerra, você vai morrer. E quando Micaías chega a unção, cheio da coragem, falou que os profetas haviam profetizado mentira, ele recebeu um soco, foi lançado na prisão. Mas me ajuda aí, vocês que conhecem a história: Acabe voltou da guerra, sim ou não? Não, morreu. Por quê? Micaías estava na brecha, sim ou não? Aquilo que o Senhor mandava falar, vamos falar. Acabe. Eliseu e o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Você já deve ter ouvido essa história. Ben-Hadad, rei da Síria,
certa vez chega com os seus soldados: que conspiração é essa que está acontecendo? Eu mando o meu povo vir para Jerusalém para pegar o povo, e o povo nunca está lá, sempre recebe o livramento. E aí um dos soldados de Ben-Hadad fala: Ben-Hadad, lá em Jerusalém tem um profeta, o nome dele é Eliseu, e o que o Senhor pensa lá na sua cama, o Senhor revela para ele. E quando a gente vai, o povo não está lá mais. Eliseu estava na brecha ou não estava? Como é que pode, se não for Deus? O homem está planejando os projetos lá na cama dele. Eliseu está lá em outro lugar, e Deus está revelando e dando um livramento. Foram atrás de Eliseu, não conseguiu pegar, não. Eliseu teve exército em cima de Eliseu, e o seu servo fala: é ver um exército, é isso? Eliseu de joelho dobrado, orando: Senhor, abre os olhos do moço para que ele se enxergue. E aí Geazi, o Senhor abre os olhos de Geazi, e ele consegue enxergar que maior é o exército que estava com Eliseu do que o exército dos assírios que vieram atrás de Eliseu. E Deus dá um livramento a Eliseu. Eu quero entrar na história para a gente ganhar tempo. São 8h45, está cedo aí. O que você perde, ou o que você perdeu por ter saído da brecha? Meus irmãos, não preciso eu pedir para vocês falarem, eu posso falar comigo, você pode pensar com você. A minha vida hoje seria bem melhor se durante toda a minha trajetória eu estivesse na brecha. Quando você sai da brecha, meu irmão, você não sabe, você só vai perdendo as coisas. Olha o que Davi perdeu. O homem era um homem segundo o coração de Deus, tinha tudo na mão, não tinha nada com que perder. O dia que era para ele estar na guerra, ele vai e comete adultério, maquina a morte do seu soldado. A vida dele nunca mais foi a mesma. Deus perdoou Davi, sim ou não? Sim. Mas olha o que aconteceu com Davi. O seu próprio filho tenta roubar o seu trono. O seu próprio filho traz, casando-se com uma de suas esposas. Davi foi envergonhado porque saiu da brecha. Analisando a minha vida, às vezes me causa tristeza, porque eu perdi muitas coisas. Sabe por quê? Porque deixei de confiar em Deus, porque deixei de acreditar no Senhor, depender do Senhor e fazer as coisas do meu jeito. E aí depois que a gente quebra a cara, desculpa a expressão, não tem mais jeito. Saiu da brecha, meu irmão. Então, meus amados irmãos, a mensagem de hoje, desde o começo do culto, está falando sobre arrebatamento, sobre a gente se preparar para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aleluia, meu E Deus. estar na brecha significa a gente estar pronto a defender a causa. Quem está pronto a defender a causa, diz amém aí. Amém. Defender a causa do Evangelho. Perfeito? Eu não sou um homem cheio de falhas, cheio de dificuldades, mas eu estou disposto a defender a causa. Eu estou disposto a confiar em Deus, a renunciar a mim mesmo, a fazer não o que eu quero, mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ordena. Oh, aleluia! Ainda há tempo, levante os ombros, trabalhe e coloque-se na brecha, na obediência e temor a Deus. A Bíblia vai dizer para nós, tem a ver com o tema da mensagem, que depois que o povo, cidade de Jerusalém foi destruída, na época do rei Artaxerxes, Neemias volta para Jerusalém para reconstruir os muros. O rei Artaxerxes permite que Neemias volta para lá para reconstruir o muro, para trabalhar. E a Bíblia fala que ele está ali reconstruindo o muro. E o inimigo levanta 3 inimigos, Gesem, Sambalat e Tobias, para tentar desanimar Neemias, para tentar falar que Neemias queria ser rei, queria usurpar o trono que era de Artaxerxes. Eles tentam tirar Neemias do foco. Neemias estava onde? Estava na brecha, trabalhando, levantando os muros. Satanás usou 3 homens. Vamos tentar fazer com que Neemias saia do foco, perca
o foco. Chamaram Neemias para tentar enganar Neemias. Neemias ele responde o seguinte, e é o que a gente precisa responder com fé, meu irmão. Neemias responde o seguinte: eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor, de maneira que eu não posso descer para ir ter com vocês. Deus ele quer me usar de uma dimensão tão grande, ele quer te usar de uma dimensão tão grande. O diabo sabe disso e ele vai tentar tirar o seu foco. Ele vai tentar te abater, ele vai tentar dizer: oh, você não tem condições não, pai. Você não tem capacidade não. Para que tanto sacrifício? Para que tanta renúncia? É porque ele sabe, se você se colocar na brecha, Deus ele vai te dar sabedoria, você vai entrar na dependência de Deus, e quando você falar, Deus vai te abençoar. Depois de tudo isso que aconteceu, Deus ele fez a promessa para Abraão: Abraão, em ti serão felizes todas as famílias da terra. Se a gente pegar a história, o povo de Israel foi destruído. Quem era Israel? Era filho de Abraão, era filho da promessa. Como pode o filho da promessa, a sua nação lá na frente, ser destruída? E aí eu vejo o profeta Joel dizendo o seguinte: quando eu restaurar o meu povo, quando eu começar a fazer a minha vontade, quando o meu povo entender que é só deixar que eu vou agir, é só me adorar, porque a glória vai descer e eu vou agir. Quando o povo entender isso, o profeta Joel vai dizer: e o meu povo nunca mais será envergonhado. A gente sabe, irmão, eu sei, vocês também sabem. O pecado nos deixa triste, batido, envergonhado. É isso que Satanás quer fazer com a gente, deixar a gente cabisbaixo, triste, envergonhado. Mas quando Deus tem uma promessa, e Deus tem promessa comigo e com você, quando você entende a promessa que Deus tem na sua vida, é só seguir a Ele, meu irmão. Satanás não vai conseguir te envergonhar, não. Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar, Deus vai derramar sobre a tua vida unção, e você nunca mais será envergonhado. Certa vez Saul queria pegar Davi, queria matar Davi de qualquer jeito, e ele descobre que Davi estava onde? Junto com Samuel, no meio dos profetas. E ele vai atrás, primeiro ele manda alguns soldados, só que Deus estava na casa dos profetas. Os homens foram lá para pegar Davi, chegaram lá, esqueceram o que foram fazer. A glória era tanto que eles começaram a profetizar: meu Deus, eu fui lá para pegar Davi, mas a glória estava na casa e eles começaram a profetizar. Por fim, quem vai? O próprio Saul. Ele vai para pegar Davi, só que a glória do Senhor estava na casa. Quando ele vai entrar e diz Saul de Davi, ele também profetiza. Tanto que a Bíblia fala: está Saul no livro dos profetas. É assim que Deus faz comigo, meu irmão. Se você obedecer você, se você está na obediência do Senhor, você vai sofrer, sim ou não? Vai passar por luta, sim ou não? Sim. Mas se você está na brecha, você não vai ser envergonhado. E várias vezes Saul tentou pegar Davi. Davi tem a oportunidade de matar Saul. O que Davi faz? Pega, corta um pedacinho lá do sua veste. Meu Deus, está aqui, ó. Eu tive a sua vida nas minhas mãos. Poderia acabar com o Senhor, mas quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Eu não vou fazer isso. E a Bíblia sabe, os irmãos sabem disso. Efésios capítulo 6, verso 12. A minha luta, a sua luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Nós lutamos contra Satanás e seus demônios. Assim como entendesse que a Bíblia fala tudo que eu quero, o grande mandamento da Bíblia são dois. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como você mesmo. É difícil amar, irmãos. A Bíblia fala no livro de A Carta aos Romanos, em um dos seus livros, eu acredito que é Romanos, capítulo 12, o amor seja verdadeiro, o amor seja não fingido. Amor é dom de Deus, é algo que a gente precisa pedir. Deus, coloca amor no meu coração. Me ensina a amar o meu próximo como eu mesmo. Me ensina a perdoar, a pedir perdão. Me ajuda, Pai, a fazer a tua vontade. A hora foi. Pastor, dá para as coisas lá. Amados e queridos irmãos, essa foi a palavra do Senhor.